Vamos falar de esôfago primeiramente, Ah. então. Quando os tumores de esôfago aparecem, Falar dos sintomas, os isso. sintomas começam, infelizmente, o tamanho do tumor, a profundidade no órgão já são limitantes para a curabilidade. Exatamente isso. Tá? Então, hoje em dia, com a entrada desses novos métodos terapêuticos aí da radioterapia e agora imunoterapia começando a ser estudada em vários braços de pesquisa, e as quimioterapias com medicamentos muito melhores, você vai falar isso depois, nós conseguimos um índice de cura um pouquinho melhor. Sim. Né? Então, aqueles pacientes que já chegaram com sintomas de alarme, né? Esses pacientes já estão tendo uma sobrevida um pouco melhor. Mas eu queria falar um pouco para as pessoas que estão escutando a gente, e muito importante falar dos sintomas. Porque, né, Leandro, o que acaba acontecendo é o seguinte: as pessoas subestimam da seguinte maneira: eu tô com refluxo. Eu tô com. Isso é gastrite, eu não tenho nada, isso é gastrite. E deixa para lá. Não faz uma você se endoscopia. engasgou porque você não toma água. Exatamente isso. Tá comendo muito e não tá comendo muito tomando rápido. líquido. Exatamente isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho da importância das pessoas atinarem para isso. E dos sintomas, né? Dos sinais e dos sintomas, em especial do esôfago e depois do estômago também. Eu gosto sempre de colocar para os pacientes algumas coisinhas assim. Quando nós falamos em câncer, nós estamos falando em câncer como uma doença hereditária, em câncer como uma doença infecciosa, em câncer como uma doença ambiental. Ou seja, tem esses 3 fatores envolvidos e nós não podemos fechar os olhos para isso aí. Né? Quando nós falamos de esôfago, o maior componente aí é o ambiental. Né? Nós estamos falando de 2 tipos básicos de tumores que correspondem a 99% dos tumores de esôfago, né? Que são aí os carcinomas epidermoides e o carcinoma e o adenocarcinoma. É isso. Né? E na população brasileira é muito prevalente o câncer de esôfago, por quê? Os 2 maiores causadores, né? Tabagismo e bebida. E o álcool. Exatamente. Né? E eu vim de uma região que tem um outro cofator associado aí, né? Ou pelo menos, a gente não pode às vezes falar de cofator, mas um fator de risco, né? Ou de agente causador, não, mas fator de risco, né? Que é o chimarrão. Chimarrão, né? Eu sabia que você já ia me perguntar do chimarrão, Sim. porque eu sou adepto do chimarrão. Né? Então, aqueles gaúchos que estão escutando aí, pelo amor de Deus, aquela água fervente, não. A água tem que estar abaixo de 65, 70 graus, tá? Para proteger a sua mucosa esofágica. E também, isso a gente pode tirar por analogia, né? Evite ervas mates que são produzidas de forma mais caseira, né? Onde é feita a secagem da palha, melhor, das folhas, a palha, né? Na forma de fogo, com a fumaça. Né? A foligem, ela tem os hidrocarbonetos policíclicos, que são fatores cancerígenos também. E associa muito também o álcool, né? Que o álcool não só causa pelo seu metabólito ativo, que é o acetaldeído, né? Como ele também age como solvente de outras substâncias. Então, se você está tomando chimarrão e de repente associa uma cachaça aí junto, olha o perigo, que você está também carregando os policarbonatos, os hidrocarbonetos da fuligem que estão na folha para dentro da mucosa esofágica por conta do solvente álcool nisso aí. Então, olha a soma que dá isso aí. E quando soma isso o cigarro, vira uma bomba, né? Exato. Aí, lógico, nós temos que também falar do adenocarcinoma esofágico, né? Que aí são outros tipos de pacientes, né? Geralmente na parte distal é mais próximo do estômago. Normalmente são os pacientes obesos e que têm doença do refluxo. Né? A obesidade está relacionada mais a isso, a doença do refluxo. Né? E aí os adenocarcinomas da transição, esôfago gástrica. Né? Que mais? E nós vamos voltar aqui também, viu, Leandro, a falar um pouco sobre o tumor de estômago. Os sintomas do tumor de estômago também as causas. Mas eu queria chamar a atenção de 2 situações aqui. Primeiro, que você disse para não deixar passar, senão fica muito longe. O N. Quando o Dr. Orlando veio aqui, a gente conversou a respeito do N, do número de pacientes. É isso que a gente está querendo dizer, o número de pacientes. E o Orlando falou uma coisa incrível, que é o seguinte, que para você operar bem, você tem que fazer em volume.
Então, essa história de você eventualmente operar num serviço que não tem um volume grande, você tem uma grande chance de ter algum problema maior na cirurgia. Às vezes você não consegue alcançar aquele objetivo e, eventualmente, as sequelas, você vai pagar por aquelas sequelas a vida toda. Então, assim, eu gostaria de só fazer evidenciar isso, e o seu N, em especial, o N da nossa equipe, ou seja, o número de pacientes que já foram tratados pela nossa equipe, em especial pelo Dr. Leandro Mrozinski, é extremamente alta. É exatamente por isso que a gente tem um sucesso maior. Então, isso eu queria fazer assim, uma evidência para não se perder aí no meio da nossa conversa, não é? Justo. E uma outra coisa, no resumo dos sintomas, a gente falou das causas, mas os sintomas do esôfago em especial é aquela disfagia, né, Leandro? O cara não consegue engolir, né? E inicialmente é para... E aí a coisa vai indo. No início para sólidos e chega até líquido, que é uma coisa que não desce mais a comida. Os tumores, eles são precoces, eles são os localmente avançados e os avançados. Né? Aqueles tumores precoces, normalmente, eles são descobertos porque o paciente veio fazer uma endoscopia por uma outra causa. Ele tem uma queimação epigástrica. Durante a endoscopia, se vê que tem uma gastrite. Tudo bem, tem uma gastrite. Ótimo, está diagnosticado. Só que passou pelo esôfago e percebeu que tinha uma lesão, biopsiou e está lá um tumor gástrico, um tumor esofágico precoce. Pronto, esse paciente é um grande candidato a uma cirurgia curativa ou um tratamento endoscópico curativo, certo? Mas quando o paciente chega lá com dificuldade de deglutição, normalmente ela é progressiva, ela começa com dificuldade para engolir aquela carne, depois ela passa para engolir aquele pão com dificuldade, depois aquela dieta pastosa, mais dificuldade, de repente ele já está com dificuldade de ingerir líquido. Então é um paciente que naturalmente ao longo do tempo ele vai desenvolvendo um quadro de anemia, fraqueza, emagrecimento importante, vai consumindo a musculatura, a gordura. Então quando você percebe aquele paciente, já é um paciente que já perdeu mais de 20% do peso corporal, então ele já se tornou quase, na minha época, 20 anos atrás, um paciente com perda de 20% do peso corporal já não se operava, já ia para radioterapia. Hoje não. Hoje nós temos condição de oferecer ao paciente uma nutrição, internar o paciente, fazer um reforço nutricional. É importante o tratamento multidisciplinar que nós temos aqui também, né? Providencia essa recuperação do paciente. Lógico que tem casos mais avançados onde o paciente chega com rouquidão, ou seja, já está um tumor, às vezes de esôfago superior, já está pegando laringeu recorrente. Então, isso aí já são sintomas muito graves, né? Ou até pneumonias de repetição. Então, as pneumonias, ou seja, já tem uma fístula esôfago-traqueal e aí pronto. Né? Então, são pacientes para colocação de próteses, né, de expansão, de tratamento endoscópico só colocando sondas, jejum, internação hospitalar, tratamentos paliativos. Né? Eu queria só também chamar outra atenção, que assim, a gente falou da erva mate, você fez a sua formação, você opera muito bem isso, porque você fez a sua formação lá em Santa Maria, né? Em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, que não tem... O nosso hospital universitário lá, a incidência realmente é muito grande de tumores esofágicos no Rio Grande do Sul, né? Por conta disso, mas também por conta do tabagismo e do etilismo. Sim. Né? São os 3 cofatores ali principais. Eu me lembro, né, que você tem, quando você começou a operar aqui, você fazia assim, bem dizer, sozinho, né? Você tinha tem uma mão incrível para isso, né? E as pessoas, acho que você foi o único, se não o único que opera ainda hoje, faz essas esofagias aqui na cidade. E é importante, viu, gente? Porque a gente tem, como a gente disse, a gente tem vários casos de pessoas que fizeram esofagiectomia que estão vivas por aí, estão bem, né? Se a gente for lembrar, a gente sabe muito bem até quem são as pessoas.